Episódio de hoje, Entre Dores e Mazelas, com Ana Paula Marques, assistente social, e Ana Paula Justino, psicóloga. Nós vamos trazer hoje uma conversa entre dores e mazelas. Quero agradecer a todos que assistiram, entraram em contato conosco. Muitos perguntaram sobre o trabalho, e o trabalho é esse. A intenção é trazer esse bate-papo, que a gente está sempre convidando profissionais a participar e contribuir para despertar nos nossos seguidores, seja uma curiosidade ou até mesmo estar vivenciando essa demanda, ter esse conhecimento e saber que tem profissionais que estão contribuindo. O episódio para essa segunda temporada, a gente vai estar trabalhando com dores e mazelas. O que vem a ser isso? Como que o profissional que está na linha de frente trabalha e lida, e quais são os casos que mais marcam? Eu estou com a Ana Paula, assistente social, que está na linha de frente, que vai trazer as suas percepções, as suas contribuições. E também nós temos a Ana Paula, da psicologia. Eu quero convidar para que vocês possam trazer para nós as contribuições de vocês, o dia a dia, as vivências, nesse tempo de carreira e estando à frente dos trabalhos, o que marcaram, o que trouxe para vocês algo que a gente possa contribuir nesse momento de bate-papo. Eu sou a Ana Paula, eu sou psicóloga, né? Eu tenho trabalhado na parte clínica já há algum tempo e também na parte hospitalar. Trabalhei com pacientes oncológicos por um ano e depois trabalhei com pacientes paliativos, né? É uma experiência única que traz para a gente algumas questões muito existenciais mesmo, né? Da realidade mesmo, desse contato direto com a finitude, né? Que muitas vezes assusta muito quando se dá um diagnóstico, né? Quando se pensa em fim de vida, né? São dores assim dificilmente pensadas antes de um diagnóstico, ou às vezes imaginadas pela maioria das pessoas. Então, assim, a psicologia ela vem para sustentar e ajudar a dar sentido a esse sofrimento, né? É um contato próximo, em grande parte de acolhimento, né? Para dar lugar, para dar voz para essa pessoa diante desse sofrimento. Então, eu posso dizer que no meu histórico profissional, o que mais me marcou, né, foi essa dinâmica, esse contato da pessoa com uma finitude, né, com esse impensado, com essa falta de garantia que a morte traz para a gente, né? Um luto antecipatório de pensar em finalizar, em deixar a família, em como deixar a família, porque mesmo diante de um diagnóstico, é a primeira coisa que passa na cabeça do paciente. Ele nem pensa no tratamento, ele não pensa, ele pensa na morte de imediato. Ainda mais que o câncer ele tem um estigma muito grande, né? E as doenças, quando você vem falar do paliativo, o choque é esse, né? A pessoa já entende, infelizmente, ainda como uma morte próxima. E esse impacto, ele é muito dolorido, porque ele quebra todas as expectativas da pessoa, né? Existe uma quebra ali muito grande, então a pessoa ela é jogada de volta, né? Eu digo assim, jogada de volta para a existência dela mesmo, né? De repensar, de parar, de pensar em tudo que aconteceu para trás, né? E tentar ressignificar um encerramento, um fim de ciclo, ou então tentar pensar em como vai ser isso. Né? Então, são dores incalculáveis que a gente precisa ter um preparo muito grande para sustentar sofrimento. Eu acho que é um dos maiores desafios da psicologia, é sustentar essa dor, né? Diante de tanta... como que eu vou explicar? Diante de tanto incerteza, né? Que a gente hoje é muito movido por certezas, por planos, né? E quando você tem um diagnóstico, a primeira coisa que você pensa é interromper tudo. E o quanto isso, né, no decorrer de um tratamento também, é percebido e vivenciado pelo paciente, né? E a gente percebe que há alguns pacientes que têm uma abertura maior ou um contato prévio
ou um pensamento prévio, né, da falta de garantias que a vida, porque a vida é uma enorme falta de garantias, né? A gente tem o hoje, o amanhã, ele é incerto. A gente até comentou sobre no episódio passado, porque como a gente trouxe a violência do diagnóstico para as mulheres, isso acaba impactando na vida, no cotidiano ali do dia a dia, né? E isso faz com que muitas vezes, principalmente para as mulheres, estarem perdidas nesse sentido. E você está trazendo essa reflexão bem pertinente. Então, nós falávamos sobre, igual você trazendo, porque as pessoas acham que já é um diagnóstico definitivo. E nem sempre, né? Realmente é uma doença agressiva, é algo incerto que a própria ciência fala, mas dependendo do diagnóstico, de quando detectou, há uma longevidade, né, o tratamento sendo eficaz, por isso da importância de sempre estar fazendo o preventivo, estar em contato, seja, né, com a psicóloga, com o assistente social, com o médico, enfim, estar inserido no sistema, né, Ana Paula? Com certeza, né? E também trazer para a vida da gente, né? Que às vezes a gente precisa dar-se atenção, dar-se também foco em si, né? Nas suas necessidades, não esperar chegar um diagnóstico para parar e pensar em, né? E se localizar na vida, né? A gente precisa de pensar nisso também durante o dia a dia, não esquecer, não se deixar se automatizar com as necessidades e as demandas do dia a dia. Né? A gente precisa focar que a gente precisa de cuidado também, e não deixar esse cuidado para quando o corpo já não estiver mais aguentando. Né? Então a gente precisa trazer essa realidade para o nosso dia a dia também. Né? A gente fala tanto na oncologia que o exercício físico é importante, né? Que você ter as atividades prazerosas é importante. Né? Por quê? Porque a qualidade de vida ela reflete também na nossa capacidade, né, de estar lidando com a adversidade. Então, quanto mais você tem uma base, né, ali por trás que vai te ajudar a suportar, melhor você vai passar pelas fases difíceis. Então, é por isso que a gente fala que a rede de apoio é importante, né? Por quê? Porque tá ali para te ajudar, porque a hora que as forças acabam, você tem com quem contar. A hora que você precisa de uma palavra de incentivo, uma equipe multidisciplinar, né, que vai te direcionar também, te ajudar, né? E tem também os momentos, eu gosto muito de falar isso, porque tem sim os momentos difíceis, né? Mas não é o fim. A gente consegue passar. E você, Ana Paula, enquanto assistente social, né, a gente fala que está ali no dia a dia, com os familiares, muitas vezes há um impasse muito grande, né, entre médicos e assistentes sociais, porque acabam que para dar diagnóstico, seja de uma DO ou algo do tipo, ou não posso ajudar, que a gente tem desmistificado tão grande nisso, porque a nossa função é de assistir, né? As pessoas não sabem que o assistente social, por isso, né, você cursa um curso de serviço social e depois você, enquanto atribuição, é assistente social, que é assistir aquele que necessita do nosso trabalho. O que você, no seu dia a dia, nessa contribuição, o que traz de impacto com essas dores, com essas mazelas? É porque a gente sabe que a gente trabalha com muitas mazelas. Então, meu nome é Ana Paula, eu sou assistente social, né? E eu trabalho com pacientes oncológicos e pacientes em cuidados paliativos há uns 8 anos, mais ou menos. E é inevitável a gente não trabalhar com a dor e o sofrimento. Porque quando a gente fala do paciente paliativo ou do paciente oncológico, a gente não está tratando só o diagnóstico do paciente. Eu estou vendo aquele paciente como um todo e, na maioria das vezes, é apresentado para o serviço social a sua fragilidade, a sua dor social. Porque ali, através daquele diagnóstico, há um despertar naquele paciente para a sua realidade de como que vai ficar todo o seu contexto, todas as suas demandas, né? Então, quando chega para o serviço social, pelo menos nos serviços que eu trabalho,
o assistente social ele tem voz e tem vez. E isso é diferencial para a gente, porque a gente tem ali um espaço, né, no qual a gente pode estar escutando o nosso paciente, direcionando ele conforme suas demandas e, principalmente, dando a oportunidade, né, da gente realizar ali a nossa escuta ativa, identificando o que é que aquele paciente precisa para trabalhar, para junto com o paciente, junto com a equipe multidisciplinar, a gente traçar ali um plano de cuidado para aquele paciente de maneira integral. Então, como assistente social, eu vou ali auxiliar nas suas questões sociais, seja principalmente relacionado a seus direitos, seus benefícios, né, durante essa jornada de tratamento. E assim, como eu falei, é inevitável a gente não trabalhar com a dor, porque aí a dor social, muitas vezes, ela sobressai a sua dor física e, consequentemente, impulsiona para a dor, né, psicológica, para que a gente precisa sempre dos colegas da psicologia, para juntos ali a gente atuar. Enquanto um está trabalhando, né, as suas questões emocionais, a gente está fortalecendo também a rede de apoio desse paciente, assegurando que tem ali os seus direitos, né, previdenciários, os seus benefícios sociais, muitas vezes trazendo para a realidade dos pacientes que são atendidos pelo SUS, né? Então, ali juntos a gente vai traçando todo esse trabalho, né, para esse paciente. Eu digo que são duas profissões de suma relevância. E quem está ali na linha de frente somos nós, porque o que toda outra equipe não está ali, porque também não é atribuição de outras categorias, é a nossa. Seja trabalhar com essa dor através do serviço social e as suas mazelas, seja trabalhar essa dor no âmbito da saúde mental, porque a gente tem falado muito, os 3 últimos meses acaba dizendo isso. A gente sai de um setembro amarelo, que fala da conscientização, né, dessa saúde mental, essa importância, a gente já cai no outubro rosa, que é um outubro, né, que trabalha a prevenção, né, do câncer de mama e uterino, e nós estamos, né, em novembro, que é o Novembro Azul, que também vai falar da prevenção, né, da saúde do homem. O homem, muitas vezes, é difícil lidar, porque vem, né, com seus estigmas, com seus preconceitos, com aquela questão de falar, e nós estamos, seja numa sala de espera, seja ali no acolhimento. E quando a gente traz, né, exemplos que marcam a nossa carreira, eu falo que é assim, é muito ímpar quando você tem um caso que seja ele que marcou, mas que você contribuiu, porque assim, quando a gente traz essa história, a gente diz assim, nossa, é a dor do outro, é a fragilidade social do outro, né? Eu disse no episódio passado, eu trago para esse episódio, eu sempre vou falar porque é um bordão que eu tenho profissionalmente, que são eles, né? Eu não estou ali para ajudar, porque quem muito ajuda, muito atrapalha. E também eu não me coloco no lugar do outro, porque me colocar no lugar do outro é submeter tudo aquilo que o outro está vivendo. E quem de nós que não souber ou sabe que vai adoecer ou que vai sofrer, vai querer, né? E para vocês, como que é isso, lidar com essa situação? Eu entendo assim que é necessário, ao longo da nossa trajetória profissional, a gente vai desenvolvendo uma maturidade emocional para lidar com o sofrimento do outro. Como você bem colocou, não adianta eu me pôr no lugar daquela pessoa, né, dizer que eu vou tomar suas dores e muitas vezes eu não entender ali de fato que dor é aquela para eu poder auxiliar de maneira profissional. A gente se põe no lado humano, a gente se sensibiliza com aquele sofrimento, mas ali naquele momento eu preciso ser a profissional que eu vou ajudar esse paciente nessa trajetória e ao longo desse sofrimento encaminhá-lo, referenciá-lo para trabalhar ali com ele os recursos que ele precisa. Então, o que acontece? Muitas histórias marcam a nossa vida profissional, né? Desde o início da trajetória até os dias de hoje. E dentre todas essas histórias, sempre tem aquelas que marcam a gente de uma maneira que você termina levando
ressignificando também o nosso sentido, né? Como pessoa, como profissional, e a gente traz um pouco dessa história para a gente. Eu digo que muitas vezes a gente entrega para o paciente ali, né? Toda a nossa energia, dedicação, trabalho e tudo mais, mas a gente também recebe. Em troca, eu acho que a gente aprende mais do que o que a gente ensina. E dessas histórias, né, que a gente vai encontrando aí no nosso caminho, que a gente vai cruzando, tem uma história que me marcou, né, profissionalmente, que a gente vê sentido na dor, mas é uma história que traz para mim também coragem, esperança, e ali vai percorrendo o caminho do amor, né, e num processo de finitude também trouxe beleza. Então, era uma paciente oncológica que eu tive a oportunidade de acompanhar, e impactou por ela ser jovem, impactou pela sua situação ali, o seu contexto social de muita vulnerabilidade, né, da relação carinhosa com os filhos e de uma situação de que precisava ser trabalhada antes de um desfecho ali, né, numa paciente caminhando para a sua finitude. Então, uma paciente oncológica jovem, com câncer metastático muito avançado, né, trazendo ali com muitas fragilidades, dor física, dor social, dor psicológica, precisava ser trabalhada todas as suas dimensões mesmo, ali no nível da dor. Então, a gente conseguiu assistir essa paciente, né, a equipe fazer o acompanhamento domiciliar para ela, porque ela não era uma paciente que se encaixava mais num tratamento curativo, então a gente trouxe para ela a abordagem paliativa, e ali a gente conseguia atender ela, né, conforme suas necessidades. Mas o que marcou foi exatamente ela não trazer esse sofrimento para ela, assim, de se preocupar consigo, mas a preocupação maior era como ficariam os seus filhos, crianças menores de idade, desses filhos que ela tinha apenas um, era maior de idade, então, com um filho pequeno, então ela já tinha um netinho, não tinha só os filhos, uma casa sem estrutura, né, que precisava ali de recursos mesmo para amparar e trazer dignidade para aquela família. Então, junto com os outros profissionais da equipe, a gente conseguiu ali, de certa forma, providenciar o que ela necessitava naquele momento, seja suas medicações, o serviço social conseguiu acolher a ponto de assegurar direitos para ela, né, previstos ali dentro da lei, e trabalhar principalmente essa preocupação dela de, numa partida, nesse desfecho aí, como que ficaria seus filhos, né? E o quanto que é importante, né, esse trabalho dessa forma, porque ela traz a paz para essa pessoa, né? E quando a gente percebe que a paciente tem um diagnóstico paliativo e que ela consegue dar um bom desfecho, né, ter paz, fechar os ciclos que estão em pendência, em dificuldade, né, isso traz uma morte em paz, né? E a gente tem esse costume de falar sobre esse assunto, de ter o contato com esse assunto, né, de uma forma muito triste, mas tem paz na morte, Sim. né? A gente consegue, dentro da perspectiva psicológica, né, junto com uma equipe multidisciplinar, trabalhar essas questões, né? Dentro do campo espiritual ou dentro do campo né, dar conforto, do biológico, né? Mas o quanto as vulnerabilidades elas ficam à mostras em momentos assim, né? E o quanto o trabalho, que eu acho assim, eu já trabalhei sozinha como psicóloga, sentia muita falta do trabalho da assistência social, né? Porque eu acho que a psicologia ela dá conta de um campo que é um campo do significado, né? É um campo diferenciado, ele é significantes do que aquilo significa para a pessoa. E quando você tem uma vulnerabilidade também social e você não consegue alcançar, porque não é a mesma coisa de um assistente social. Então a gente sente falta quando não tem na equipe o assistente social, porque dá uma diferença enorme. É muito difícil você trabalhar o lado psicológico do paciente, né, e não olhar para as questões sociais. Então, assim, eu trago também esse alerta, eu acho, né, para as equipes, porque a gente vê que a equipe multidisciplinar, muitas vezes, ela vem reduzida. Ou ela tem um psicólogo, ou ela tem um assistente social. Né? E são trabalhos, assim, diferentes, diferenciados, que traz
toda uma diferença. É importante, né? Então, e é preciso a gente conhecer também nossos limites, né, como profissional, dentro da minha atuação, aquilo que eu consigo fazer. Como você falou, tem serviços que têm a equipe reduzida e determinados serviços acredita que um assistente social vai conseguir contemplar o espaço do psicólogo, que o psicólogo vai conseguir contemplar o do assistente social, e não é assim, porque a gente estuda, né, se capacita ali dentro daquela nossa área, e a gente tem ferramentas, técnicas específicas para a gente trabalhar junto com esse paciente. O fato de eu escutar, acolher o paciente, ouvi-lo, eu não tenho ali ferramentas para trabalhar a sua necessidade, a sua demanda psicológica. Eu consigo ali ouvi-lo, né, acolher aquele diálogo que ele traz para a gente e trabalhar dentro das questões sociais. Né? Eu tenho propriedade para falar sobre isso e muitas vezes reconhecer a necessidade dele ser atendido pelo profissional da A psicologia. gente estava conversando isso mais cedo. Não precisa ter clichê ou ego. Ninguém vai ocupar ninguém. A gente até brincou, eu posso puxar seu tapete, pegar, querer o seu lugar. Mas será que eu vou desempenhar da mesma maneira que você desempenha? Primeiro, é o gostar, né? A gente tem que, né, igual hoje você comentou que viu um dos vídeos falando assim que eu me realizo chegando no ambiente. Sim, porque eu preparo, eu entrego, eu gosto do que eu faço. Eu brinco que o serviço social me conquistou, né? Porque era uma profissão que, para mim, eu nem conhecia que tinha. Mas quando tem esse respeito, essa empatia, a gente entende que cada um vai fazer, né? Então, hoje, a minha colega falou assim, olha, eu não tenho uma noção do que você tem, e vice-versa, eu não vou ter a noção do que ele tem jurídico, e é isso que se faz, e é isso que molda. O que eu quero dizer, né, para todos e deixando o meu recado aqui para vocês. A profissão, as identificações, as profissionais trouxeram aqui a sua linha de frente, o seu trabalho, casos que impactaram. E o que a gente quer dizer? A profissão é isso. A profissão nos impactam, as profissões nos ensinam, nos moldam. E ela é tão importante que isso só vai fazer valer a pena, igual vocês trouxeram. A gente viu o brilho no olhar de vocês, a história de vocês, é o respeito que a gente tem para com o ser humano. Então, eu deixo como palavra final, fala final, é isso. O assistente social e o psicólogo, eles estão na equipe para contribuir no acolhimento. A nossa profissão enquanto assistente social, a gente tem como formação serviço social, porém como atuação, vocês ouvem dizer assistente social, o que é isso? Assistir o usuário. Então, procurem esses profissionais que estão ali não para ajudar, mas para contribuir, e junto vai trabalhar as suas dores, as suas mazelas sociais dentro do seu contexto. Né? E vocês, o que vocês deixam, né, de palavra consoladora para quem está nos assistindo? Eu gostaria de deixar uma mensagem que quando a gente passa por dores, né, e mazelas assim insuportáveis, a gente sempre tem aquela sensação de impotência, de que não vai conseguir, né? Mas tudo é um processo, é devagar, é um passinho de cada vez, né? E é importante também usar os recursos que a gente tem, o psicólogo, o assistente social, conseguir caminhar, né, junto com os profissionais, estar aberto também para as transformações. Né? É um encontro de saber, de profissões, né, que está ali para oferecer o bem-estar, né, condições melhores de vida, né, proporcionar ali ressignificação, né, é um caminhar junto, é um acompanhar. E esse caminhar é muito importante para a gente como profissional, para a nossa equipe, até para a gente fortalecer ali e tornar o nosso atendimento mais seguro, né, para a gente profissionalmente e para o nosso paciente. Eu costumo dizer para os pacientes quando eles vão ao meu ambulatório, né, que previamente, antes do seu tratamento, eles passam com o serviço social, então esse acolhimento ele é diferencial para o paciente, que traz para ele já vai ali uma orientação, um acolhimento,
já vai trazendo para ele, né, um espaço para ouvi-lo e trazer ali suas dificuldades. E uma das coisas que eu falo para o paciente é: esse momento é seu, é hora de cuidar de você. Eu entendo que é tudo muito novo, vai mexer ali na sua rotina, há preocupações por trás de tudo isso, mas lembre-se que precisa cuidar de você agora, para que você possa oferecer para o outro aquilo que você está preocupado no momento, seja o tempo de cuidar. Eu entendo que isso acontece, que isso impacta, é importante, mas há profissionais, né, qualificados para te ajudar, para te conduzir nessa jornada. Então, quando encontra-se um serviço, uma equipe, tem ali uma rede de apoio por trás, mas principalmente uma equipe qualificada, que trabalham juntos, né, ali como um elo para fortalecer esse suporte para o paciente, ajuda, diminui essas dificuldades que vão surgir ao longo da sua jornada de tratamento. Então, dificuldades, fragilidades sempre vai ter. A maneira como se você vai reagir a isso, como que vai trabalhar isso, vai ser o diferencial, né? Então, busque profissionais para te acolher e junto trabalhar com você essas necessidades, né? É importante se sentir seguro, é importante encontrar esse suporte para te ajudar, né? Eu quero agradecer quem chegou até o final do programa, pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like e não esquecer de fazer os seus comentários.